já pensou no plano de carreira que você quer? Muito provavelmente não, porque a gente está tão sobrecarregado de trabalho que a gente mal consegue levantar a cabeça para pensar nas questões que afetam a nossa carreira enquanto técnicos aqui no Udesc. Mas fica comigo que eu vou te trazer várias questões, perspectivas e fatos para a gente ficar muito antenado. Importante você saber que desde que a gente assumiu a coordenação do sindicato em maio desse ano, nós temos feito reuniões com a gestão, com o reitor especialmente, para tratar de uma prioridade. A gente vem pedindo uma prioridade na alteração do plano de carreiras. Isso a gente deliberou também em assembleia junto com os técnicos, que essa é a maior pauta, a pauta central para os técnicos da Udesc. Quando a gente fala de uma alteração consistente no plano, pessoal, significa reduzir as diferenças salariais entre o técnico de execução e o suporte, também o de suporte em relação ao desenvolvimento e uma melhoria na carreira do técnico de desenvolvimento, para além de simplesmente ele poder progredir com horas de curso ao invés de doutorado, por exemplo. Nessas reuniões com a gestão, a gente acordou que até outubro faríamos reuniões para discutir possibilidades, propostas. O Sintudesc encomendou um estudo do DIEESE, que eu te convido a conhecer em breve na nossa próxima assembleia, para que a gente consiga fazer uma crítica, consiga propor alternativas, o que é muito diferente de aceitar uma proposta de plano que venha pronta. O Sintudesc tem defendido, por exemplo, que a carreira de técnico de execução precisa de uma especial atenção, porque essa categoria está sofrendo com desvio de função e é a que tem os menores salários. Agora veja, essa alteração no plano de carreira que a gente está batalhando, ela implica, primeiramente, num olhar para todas as carreiras do corpo funcional da Udesc, incluindo todas as carreiras técnicas e também a de professor. Implica um olhar integrado, atento às especificidades e especialmente aos déficits presentes em cada carreira. Na última reunião que tivemos com a gestão, foi acordado que até outubro nós faríamos reuniões para tratar da elaboração de uma proposta. Esse diálogo ele ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, o que a gente tem percebido são iniciativas isoladas de carreiras individualizadas tentando pleitear melhorias nos seus salários, alteração no plano de carreira, isso de modo individualizado. E aqui eu pontuo com vocês, o sindicato não é contra que as pessoas queiram, muito pelo contrário, é legítimo que cada um queira melhorias no seu salário e na sua carreira dentro da Udesc. Mas a gente chama atenção quando é que nós vamos tratar disso de uma maneira coletiva, organizada e ética. Então eu chamo a atenção aqui, primeiramente, da gestão, que tem o dever de capitanear essa conversa, esse diálogo, esse planejamento das carreiras dentro da Udesc, mas também quero chamar a atenção de cada uma das categorias profissionais. Nós temos visto movimentos individualizados, localizados. A exemplo, por exemplo, de um grupo de técnicos de execução que se articulou com a gestão, fez uma proposta, criou um SGPE. Nesse SGPE a gente viu acontecer pareceres da Projur, dizendo que esse grupo e essa categoria deviam se dirigir ao Consune para pleitear alteração no plano de carreira. Também a gente percebe nesse processo, que eu vou deixar o SGPE aqui para você consultar, um parecer da Proplan, dando ok financeiro, de que o impacto dessa alteração de plano que esse grupo estava propondo, ok, ele não ultrapassava o teto de gastos, reduzido agora a 65%. Aqui deixa eu fazer uma ressalva. Teto de gastos da Udesc só se a gente tivesse mudado a lei. Você vê que essa resolução do GGG, ela é questionável até do ponto de vista jurídico. Mas ela explicitou um acordo político. Então, no momento, a gente tem aí um novo limite, uma nova régua de gastos com folha de pagamento, que é de 65%. Então, a gente eventualmente chamar isso de teto, a gente não está errado não é um tudão de informação errada, certo? O mérito da questão continua sendo o mesmo. Existe um acordo vigente que reduz aí o nosso limite de gastos com folha de pagamento. E aí a Proplan vai lá, nesse parecer desse grupo de técnico de execução, e diz que tudo bem encostar nesse limite, independente de haver uma conversa ampla, considerando todas as carreiras técnicas e também de professores dentro da Udesc. Todo esse processo foi feito sem uma participação efetiva do sindicato como representante legal dos técnicos da Udesc. Resultou infrutífero não por isso, também não porque fosse necessário fazer uma conversa com todas as categorias, mas sim por questões de ordem técnicas e jurídicas ali. Você pode consultar a fala final do reitor a respeito nesse processo. Agora, mais recentemente, a gente tem pautada o aumento da GDI para os professores. E olha só, essa categoria está pedindo um aumento de 16%, traz dados de que a maioria das universidades tem aí GDIs de 40%, mas não mostra de onde vem esse dado. Você já imaginou o professor da Udesc ganhando 40% a mais no seu salário de GDI? O processo também aponta que eles estão estagnados, né? Mas veja, estar estagnado numa carreira que é digna, que os salários são dignos, é muito diferente de estar estagnado lá como técnico de execução. Entende por que essa conversa precisa ser integrada? Se o Consune vier atender aquilo que está explicitado na fala do relator, esse aumento sozinho extrapola esse limite de gasto de 65%. Então eu volto aqui a frisar, quando é que nós vamos sentar e conversar sobre aumentos salariais, sobre carreiras dentro da Udesc, de um modo integrado, coletivo, respeitando principalmente os déficits e as desigualdades financeiras e sociais que isso tudo acarreta.
Quero te chamar a atenção que a participação da carreira técnica na vida acadêmica é extremamente limitada. Veja que o modo como o Consune está organizado já nos põe em condição de pouca efetividade, a gente tem pouca condição de aprovar ou desaprovar qualquer coisa ali. O nosso voto em eleições não é paritário, ele vale menos do que a categoria de professor. A legislação federal, ela já abriu caminho no sentido de valorizar as carreiras técnicas, mas isso a gente não vê acontecendo na UDESC. A legislação federal, por exemplo, prevê que qualquer cargo de direção pode ser ocupado por técnico. Mas aqui na UDESC é um trabalho gigantesco para você minimamente assegurar a vaga de diretor administrativo para um técnico. E quando a gente fala de ampliar isso para a direção de extensão, o tamanho da resistência, o tamanho da dificuldade dessa conversa é enorme. E aí, para finalizar, eu volto a fazer aquele apelo, gente. É preciso que a gente se una e se organize. O sindicato é essa instância de organização dos nossos interesses. Você se manter informado já é uma coisa ótima, mas vai ter um momento que a gente precisa se mobilizar. Veja que aí para 2025 a gente tem possibilidade de não emplacar o VRV, que nós deveríamos estar recebendo desde janeiro de 2024. Existe um projeto circulando, ele já esteve na LESC inclusive, que é de retirar licença-prêmio e triênio. E o mais importante, a nossa conversa sobre o plano de carreira, que ela ainda não decolou. Então fica com a gente, comparece na próxima Assembleia, porque a gente vai trazer esse estudo do DIEESE e a gente vai deliberar ali novos encaminhamentos sobre essa pauta.